Muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso café de propósito. Feira, tomando um cafezinho, esperando a nossa convidada, como diz minha amiga Carmiele, nossa convidada de milhões. Olha aí, ela aí, toda linda, Bom logo às 6 e dia! 7 da manhã. Muito bom dia, Fabi. Melhorou? O quê? Tá recuperado? Quase 100% já. Aqui Quase. ainda tá um friozinho. Eu errei a roupa hoje. Não, aqui tá frio também. Ainda tô fanho ainda. Tá dando pra perceber. Fanho ainda. Hoje eu acordei bem melhor, bem melhor. Que Ontem bom. foi um dia melhor também, mas ainda tô meio fanho. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, continuamos firmes. Ontem foi a primeira Eucaristia da minha filha, Ai, foi uma noite que bonitinha. boa, muito linda. Fabi, e aí, me conta, como foi o final de semana? Foi de descanso, de tempo com a família, sabe? Tempo de qualidade, a gente assim, Nossa, é juntinho. maravilhoso. E é a coisa que eu mais gosto. Muito bom dia, Helena. Seja muito bem-vinda. Tempo de qualidade. Depois que a gente entende o que é tempo de qualidade, a gente entende o que é tempo de qualidade. E E passa a honrar isso, né? a gente descobre que a maioria das vezes a gente não fez isso. Uma coisa assim que eu sempre quis, né? Meu sonho era ter uma família. Porque eu nunca, eu não me lembro. Eu morei com os meus pais 24 anos, né? Até eu casar. Eu casei com 24 anos. Eu nunca tive momento à mesa com eles. Nunca. Então, meu sonho era isso, sabe? Quando você quer ter um momento em família. Então, assim, a gente, todo final de semana, a gente faz isso. Então, a coisa que eu fico olhando, você fala, nossa, Deus é bom. Sabe, na hora que você sente o amor, você fala, cara, Deus é bom. É uma das coisas que eu sempre quis demais na minha vida. E eu já olho e falo, cara, que delícia isso. Como é bom, né? Bom dia. Ó, Olha o Nil. o Nil tá com Tá com frio. Lá em Diadema frio. deve estar fazendo frio lá. E ó, quem ficar na live até o final hoje, eu vou provar uma das coisas que eu mais falo. Que Jesus era o cara que tinha mais senso de humor que já pisou na terra. No último versículo, como é que é? Tá do lado. No último versículo, eu vou provar. Não é chamada para ficar até no final da live, não é porque tá no último versículo mesmo. Que Jesus era o cara que tinha mais senso de humor da terra. Ele tinha muito senso de humor, cara. Muito, muito, muito. E hoje, nós vamos falar sobre uma passagem, sobre duas que eu falo muito, que eu gosto de falar. E eu tinha notado aqui a correlação delas sem nem ler que elas estavam no mesmo capítulo, né? Como eu não sou muito bom de capítulos, então assim fica melhor. Então eu não sabia que elas estavam juntas. Como que a senhora quer fazer hoje, dona Fabi? A senhora lê e eu comento? Como é que vai? Vamos deixando fluir. Então vai. Então comece, por favor. Capítulo 18 de Lucas hoje. Vai pegar um Vamos lá. ajudante? Aqui ele Aí. já começa com a parábola da viúva e do juiz, né? E eu gosto muito dessa parábola, particularmente. Por quê? Porque ensina de fato, e foi até eu comecei a fazer cultinho na minha casa, aqui. Ensina a persistência da oração, né? A importância da oração. E foi o primeiro cultinho que eu fiz, ensinando para minha filha, foi contando essa parábola para ela, né? Ensinando ali o quão importante é a gente de fato não desistir. Então, assim, é algo que primeiro eu tenho essa memória afetiva, né? Que é o primeiro cultinho que eu fiz aqui. E tem um ensinamento muito profundo, né? Vamos lá. E ele fala assim: e falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo:
Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva. E ela veio a ele, dizendo-lhe: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, eu vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? E vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, olha que profundo é isso aqui, achará fé na terra? Por que que nós devemos orar sem cessar, Fabi? Primeiro é uma ordenança, né? Jesus, ele nos ensina que a gente precisa fazer. Mas se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é carinhoso, se Deus é misericórdia, por que que eu tenho que ficar enchendo o saco dele todo dia? Eu acredito que é pra gente realmente, para que a gente mantenha essa conexão, sabe? Para realmente não desanimar, não esmorecer. Existe uma coisa muito mais profunda nessa passagem, que é o finalzinho que você leu aí. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Então, por que que você tem que orar todo dia? Por que que você tem que fazer suas orações? Por que que você tem que rezar? Por que você tem que falar com Deus? Não é sobre Deus. Deus, ele já te escutou. Só que você está pronto para receber o que você está pedindo? E eu já falei meu testemunho aqui várias vezes e eu vivo isso todos os dias. E ontem, na igreja, na missa, ontem eu fui fazer as fotos, eu dei de presente para os catequistas, eu fui fazer as fotos de todos, né? Na primeira comunhão da minha filha, aproveitei e fiz de todas as crianças. E enquanto eu tirava as fotos e meditando durante a missa, Deus me falava: você não está pronto para receber o que você está pedindo. Então, todo dia eu preciso clamar a Deus. Todo dia eu preciso fazer minhas orações. Por quê? Não é porque Deus é surdo, não é porque Deus é um juiz malvado que você vai ter que amolecer o coração dele. Não. É porque eu só vou receber essa bênção quando encontrar fé sobre a terra. Cara, quando eu tiver fé suficiente para receber aquilo que eu tenho e não jogar fora, aí sim eu vou receber. Eu vou dar um exemplo com a sua filha, Fabi, que cabe também a minha filha, não tem problema. Se a sua filha te pedir um carro hoje, você tendo condições plenas, você daria um carro para ela? Hipótese alguma. Não. Ela não tá preparada. Bichinha, 7 aninhos. Ela pode pedir o tanto que ela quiser. E é um pedido justo. Mãe, eu vou dar um carro, eu preciso ir para a escola, eu preciso ir te buscar não sei aonde. Mãe, me dá um carro, mãe, me dá um carro. Ela pode falar todo dia. E ela vai ficar por 11 anos falando isso. Até que ela esteja preparada, ela não vai receber. Jacó trabalhou 7 anos pela mulher da vida dele. No dia que ele casou, o sogro dele, malandro, embebedou ele e deu a outra. Ele falou: não tem problema. O que eu vou ter que fazer? Vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele falou: não tem problema. Pela mulher da minha vida, eu trabalho mais 7 anos. E ele esperou 14 anos. Agora, ele não podia ter roubado essa mulher? Deus não podia ter dado a esposa para ele antes? Por que demorou 14 anos? Porque ele não estava pronto. Precisamos passar pelo processo de purificação e santificação. Não tem como pular processo. E qual que é a natureza de Jacó, né? Sendo a natureza dele, o que a gente esperaria aos olhos naturais? Que ele fosse agir com a força do braço. Sim.
Assim como ele fez a vida inteira. A primeira coisa que ele faria era pegar a Lia e sumir. Pegar ali, roubar e pronto, sair fora. Mas não, ele esperou os 14 anos. Então, ele viveu o processo. É isso. Né? E aqui, na minha rodapé, ele fala assim, especialmente para não enfraquecerem na oração e não ficarem desanimados nem cansados, mesmo que as suas orações permanecessem por um longo tempo sem resposta. É exatamente o que a gente falou. Eu posso pedir, né, eu gosto de dar esse exemplo do carro porque faz muito sentido. Sua filha pode pedir, a minha filha está mais velha um pouquinho, ela pode pedir um carro para mim, e ela vai passar 8 anos pedindo um carro para mim. Não vai receber. Por mais que eu tivesse condição, que eu pudesse tudo, dar o carro para ela agora, não vai receber. Eu morava em outro estado. Eu morava no Pará. E aí eu sempre vinha buscá-la para ela passar férias comigo. E aí ela pediu para... Não, papai, pode deixar. Eu falei para ela que tinha possibilidade dela viajar sozinha. Ela, não, papai, pode deixar. Compra passagem, eu vou sozinha. Eu falei, não vai. Não vai, não vai. Ela tá com quantos anos? 11. Eu falei, não vai. Não, não vai, você não vai. Você vai ficar comigo, eu vou te buscar, eu vou me sacrificar, mas você não vai. Não tá no tempo ainda. Você não tá pronta. Você não tá pronta, você não tá preparada para andar sozinha. E assim é com Deus. A gente pede as coisas, ele chega e faz assim, ó, põe a mão no queixinho assim, ele fala, meu filho, eu queria tanto te dar, mas você não tá pronto. Você não tá preparado para receber. Se eu te der agora, você não vai saber nem o que você faz com isso. E no final, todo o capítulo 18 é sobre isso. Sim. Né? Sobre a gente pedir, continuar pedindo, continuar permanecendo ali, confiando. É tudo sobre confiança no Senhor. Você quer saber o que é estar preparado? E como orar? Continua lendo aí que você vai entender. Que vai falar sobre o fariseu e o publicano. Vamos lá. A parábola do fariseu e do coletor de impostos. E aí ele falou essa parábola. Há uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo. Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo, quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia sobre o seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E eu vos digo que esse homem desceu justificado para sua casa em vez do outro. Porque todo que a si mesmo exaltar será humilhado. E a que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem estava preparado para receber a bênção? O publicano. O fariseu não estava. Por quê? Ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com que ele não fazia o que o outro fazia. Agora, quem falou que o outro fazia alguma coisa? Quem que contou no ouvido dele que o outro fazia alguma coisa? Que o outro era pecador, que o outro cobrava imposto? Quem que falou? Da onde ele tirou essa informação? Não, ele estava julgando. E quando eu sou orgulhoso e começo a julgar as pessoas à minha volta, mostra que meu coração não está preparado para receber a bênção. Aí você vê o quanto ele exaltou Deus. Ele só fez assim, Senhor, eu te agradeço. Pronto, tá bom. E o resto ele começou a mostrar para Deus quem ele era. Ele queria mostrar na arrogância, porque é um capítulo que fala muito sobre arrogância e prepotência. Mas você sabe por quê? E aí, na continuação, a gente vai ver que mas daqui a pouco vai falar sobre o jovem rico. Uhum. Ele se tornou Deus na vida dele. Sim. E muitas vezes as pessoas, nós, né? Eu vou falar por mim. Muitas vezes eu tive dificuldade de entender quando que eu me torno Deus na minha vida. Como assim eu me tornei Deus na minha vida?
É simples demais. Olha aqui o exemplo. É só eu contar para Deus quantas coisas boas eu faço. Olha quem chegou. Acordou Bom agora. dia, Júlia. Acordou agora. Agora. Aí, você vê que maravilha. Então é E aí, só e eu só querer para mostrar. complementar aqui, Ah, só para continuar, só para finalizar o raciocínio aqui. Ele falava e clamava em voz alta. Eu consigo imaginar essa cena dele ah. ali falando para todo mundo ouvir. Eu consigo imaginar nitidamente. Só que quem eu sou, quem eu tenho sido aos olhos de Deus, é isso que importa. O que eu faço quando não tem ninguém olhando? É a pergunta que não quer calar. Porque Deus, ele sabe quem eu sou. Tem uma música que chama Quem é Você? Pensa numa música difícil de escutar. Ela é difícil de escutar. Porque uma das frases que ela fala é: quem é você quando a porta do quarto fechada está? Quem é você diante de todas as dificuldades? E é isso aí, ó. Quem sou eu? Agora, por que eu vou ficar mesmo? Eu vou contar para Deus. É minha filha chega para mim: papai, você viu quando que eu fiz o negócio aqui direitinho? Papai, você viu? Uai, isso não A era gente sua tá obrigação. vendo, né? Isso não era sua obrigação? Não era isso que você tinha que fazer? Por que tá contando para mim coisa boa que você fez? Você tinha que fazer, ué. Eu fui pesquisar porque eu tinha uma. Quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha dificuldade para entender o que era publicano, o que era o fariseu. Eu fui procurar. E o que é o significado fariseu? E eles mesmos colocaram o significado de povo separado, Sim, povo escolhido e povo santo. Eles se denominavam assim. É como se eles fossem realmente separados. Eles agiam dessa forma, de forma separada. E aí a veio gente. Jesus. Ontem eu fazendo os cortes das nossas lives, aí eu vi uma que você falou que quanto nós fomos fariseus na vida, né? Achando que só eu vou pro céu. O céu é só meu e eu é que sou bom, eu sou gostoso e aí eu vou pro céu. Pronto, ninguém mais vai, só eu. Se eu não for, ninguém vai. E qual é a intenção, né? Muitas vezes é realmente fazer o que Deus está falando por obediência ou está fazendo por reconhecimento. Olha o quão profundo é isso. Fiel no mínimo, fiel no máximo. O que é o mínimo? Agora, segue que você vai ver o que é o mínimo. Só quando a gente alcançar isso aqui, só quando a gente alcançar isso aqui, nós estamos preparados para ir para o céu. Vamos Quando lá. Aí aqui o meu tem um títulozinho, né? As crianças são abençoadas. E eles traziam-lhe também bebês, para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: Fabi, Deus Eba, travou a live dela. lá. Fabi, tá travando sua live. Oi, vamos continuando. Oiê. Caiu a live da Fabi, jazinha ela volta. Vamos chamar ela de novo aqui. Então ela estava falando sobre Jesus e as criancinhas, né? Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocassem. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus, como uma criancinha, não entrará nele. Cortou a sua live, caiu, Fabi. Aí, eu tava te vendo, mas eu falei, eu vou sair. E continua travando Tá? ainda. Então, o que Jesus quer dizer com esse deixar vir as minhas criancinhas? Eu, como você falou que você vê nitidamente o fariseu, eu vejo nitidamente isso aqui, cara. São as criancinhas, quando você está na missa, quando você está no culto, você vê aquelas criancinhas indo lá na frente. Esses dias a gente tava na missa, e aí tinha um
Já teve dois episódios que me marcaram mesmo. Um, uma criança, acho que tinha uns 2, 3 anos, andando, tranquilo, e o altar da comunidade ela tem um degrau grande, uns 6 degraus. Ela subiu os degraus e foi lá, enquanto o padre fazia homilia. Ela foi lá e abraçou o padre e pronto. Ficou em volta do padre e não queria nem saber. Eu fiquei olhando assim, rapaz, quanto Jesus já teve falando, eu não tive coragem de fazer isso aí. Tive vontade e não tive coragem. Por quê? Nossa, o que o povo vai pensar? Nossa, não pode fazer isso. E outra vez, um menino autista, ele fez melhor ainda. Ele já era grande, devia ter uns 10, 12 anos. E aí ele sobe no altar e abraça o padre. Fica a homilia inteira abraçado com o padre. E aí? O quanto eu tenho coração de criança, disposto a não enxergar nada à minha volta e simplesmente me entregar. E é importante ressaltar aqui, Leandro, que isso aqui não tem nada a ver com maturidade espiritual. Deus, ele quer que a gente realmente cresça, amadureça espiritualmente, para que a gente não receba somente o leite espiritual, mas sim alimento sólido. Aqui ele fala sobre simplicidade da criança e não sobre maturidade espiritual. Na verdade, Fabi, só quando eu sou maduro na fé, quando eu tenho maturidade na fé, eu tenho coragem de ser humilde como uma criança. Porque quando eu ainda não estou maduro, eu sou arrogante o suficiente para não entrar na presença de Deus. Só quando eu sou maduro na fé, eu tenho a simplicidade de uma criança. E o que é ter a simplicidade de uma criança? Você pode olhar em qualquer lugar que você tiver. A criança, ela não vai se importar com nada. Ela senta no chão, ela brinca, ela levanta, ela não tá nem aí se ela tá se sujando, se ela tá fazendo bonito, se ela tá fazendo feio. Ela quer brincar e pronto, acabou. É aquilo que ela quer fazer. E aí, o quanto eu tô perdendo de estar próximo a Jesus por orgulho, por arrogância, por achar que eu sou melhor do que qualquer outro. Eu tenho uma frase que é o seguinte, e eu tenho que lembrar-me dessa frase todos os dias. Quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Então, o quanto eu tenho medo, estou tendo medo do ridículo de não me apresentar aqui todo dia às 6 e 7 da manhã. Ah, mas só 5 pessoas vão ficar te vendo, só 2 pessoas vão te ver. Para que você vai para lá? Para que você vai acordar cedo? Falar da Bíblia, moço? Nossa, tanto de gente grande aí falando de Bíblia. Quem é você para falar de Bíblia? Pois é, quem sou eu? Não é ninguém, não sou nada. Por isso que eu vou todo dia, como uma criancinha, eu vou abrir a live, eu vou aprender. Porque eu não tenho vergonha. Eu vivo o máximo da minha vida é querendo viver por princípios e não por regras. Faz sentido, Fabi? Todo sentido. E é tudo princípio. Agora uma das passagens do Novo Testamento que eu mais gosto de falar sobre ela. Por quê? Porque é uma das que eu preciso mais me policiar. Porque a mais fácil que a gente tem de entrar é essa. Que é o... E é engraçado que você citou ela eu não sei se foi na última live ou se foi na primeira, né? Você falou. Eu sempre falo. Por quê? Porque é uma das coisas mais fáceis é eu me colocar no lugar de Deus na minha vida. Tava falando sobre a live aqui, é eu achar que essa live aqui é sobre mim e ficar... Quantas vezes eu já quis usar ferramentas e investir em tráfego e fazer essa live chegar mais longe? Quantas vezes eu já quis potencializar isso aqui? Nossa, vamos fazer e tal, e vou acontecer, e vou pôr dinheiro. Não, cara, não é sobre vocês. Você não está preparado para ter 100, 200, 500, 1000 pessoas ainda. Vai devagar. Vai do seu jeito. Aprende primeiro a falar. Você não sabe nem falar. Você sabe falar? Você sabe corrigir? Se alguém te fizer uma pergunta daquelas cabulosas sobre a Bíblia, você vai conseguir responder? Você está realmente preparado para falar para mais gente? Você está preparado para ter haters? Porque é muito fácil querer falar para muita gente. Só que cada
vamos falar assim, né? De cada 10 pessoas, uma não vai gostar do que você está falando, uma vai achar que você está falando errado, que você está falando mentira. E aí? Você está preparado para receber isso? É o que Jesus faz com esse jovem rico. Lê aí pra gente, Fabi. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhes disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: então, quem poderá ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, nesse tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. É bom que você emendou as 3 passagens, ficou melhor ainda, dá para entender mais. Jesus pergunta para ele 6 mandamentos. Dos 10, Jesus pergunta 6. E não perguntou os 4 que estão relacionados com Deus. E não é sobre fazer. E aí, quando ele fala que já cumpria todos os 10, aí Jesus, como é um cara que tem extremo senso de humor, eu vejo Jesus rindo por dentro. Porque Jesus já tá, beleza, você é o gostosão da paróquia mesmo, você que é o cara. Não, então tá bom, beleza. Então é o seguinte, já que você segue... Se fosse eu, Fabi, se fosse eu tinha dado uma gargalhada. Né? Vou querer ser o Jesus da vida. Se eu tô no lugar de Jesus, eu tinha dado uma gaitada na frente do cara e falado assim, deixa de coisa, rapaz. Então tá, você segue os 10 mandamentos mesmo? Sigo, desde criança. Então beleza, então. Eu vou te perguntar só o primeiro, então. Já que você segue os 10, vamos fazer um teste só no primeiro. Jesus precisava de dinheiro? Jesus queria o dinheiro dele? Jesus queria que ele ficasse pobre? Nada disso Jesus queria. Jesus queria o coração dele. Porque se naquela hora ele fala, não, beleza, tranquilo, é nóis. Onde é que é? Qual que é os pobres que o senhor quer que ajude? O senhor tem uma comunidade específica aí ou eu posso distribuir para todo mundo? Ali provava que ele tinha entendido qual era o jogo. Mas ele não entendeu. Por quê? Por que Jesus usa essa metáfora e que muita gente tem discussão e quer que... Cara, eu vejo exatamente o que Jesus está falando aqui. É muito mais fácil um cabelo passar no buraco, numa agulha desde de costura. Por quê? Se essa live aqui for sobre mim, se ela for sobre mim, eu vou fazer isso aqui explodir e ter um monte de gente, e vou ficar famoso e não sei o quê. Mas não é sobre ele. Se amanhã eu não tiver Instagram mais, igual esses dias, perdi o Instagram. O que eu fazia, o Instagram principal, perdi. E daí? Acho que eu fiquei doido. Foi só um dia que eu fiquei sem fazer live, porque eu tava na confusão tentando recuperar. No outro dia arrumei outro e fiz. Agora, se amanhã não tiver mais Instagram, não tiver mais rede social, não tiver mais internet, eu vou parar de falar dele? Não é sobre mim, não é sobre ser famoso, não é sobre ser conhecido. É sobre o que ele me chamou para fazer. Ser humilde o suficiente para cumprir as 4 letras mais difíceis do alfabeto. O, B, D, C. Só isso. O que Jesus queria do jovem rico era só obediência.
Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você vai ter o tesouro. Por quê? Porque quem deixar tudo... E aí Jesus é muito mais ousado. Deixar casa, esposa, filhos, pai, mãe. Vai receber em dobro. Agora, realmente Jesus queria que todo mundo deixasse esposa, pai, mãe, filhos? Quando a gente assiste a série The Chosen, a gente vê o quanto ele é preocupado, que Pedro, se eu não estiver enganado, era o único que era casado. E sempre que tem oportunidade, Jesus manda Pedro embora. Pedro, vai lá ver sua esposa. A esposa de Pedro vem. Por quê? Porque Pedro deixou a esposa. Só que não deixou de ser casado. Ele deixou a esposa porque ele foi servir. Ele entregou o coração para Deus. Mas ele não deixou de ser casado. Então ele tinha responsabilidade. Sempre que dava, ele ia até a esposa ou a esposa vinha até ele. E quanto mais Pedro recebeu sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E foi um cara louco, alucinado, que cortou a orelha do povo, brigava, negou Jesus. E aí? Agora, de quem era o coração de Pedro? Não era do dinheiro, porque Pedro era malandro que dói. Pedro era malandrão. Na série a gente descobre isso, que Pedro era bem eu mesmo. Pedro não era da esposa, não era dos parentes, não era do dinheiro. O coração deles era e sempre foi de Jesus. Eu vou dar um testemunho meu a respeito porque eu cresci escutando a parábola. Só que eu cresci escutando, eu acho que quem já escutou de uma forma meio que errônea, né? Então minha mãe, quem falava muito isso era minha mãe. Fá, a gente tem que ter o suficiente. A gente tem que ter o suficiente para pagar a conta. Porque rico não herda o reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eu cresci acreditando isso. E foi o que eu fiz uma vida inteira. Eu podia ganhar muito dinheiro, eu ia pagar conta, ia surgir conta. Se eu ganhasse a mais, ia surgir conta a mais. Impressionante. E esses dias, recente, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, eu escutando o Dr. Lai Ribeiro, você conhece? Conheço. E ele contando o que é a fenda, né? O que é esse buraco de agulha e o que representa o camelo. Então, em um certo momento, eles fechavam os portões, então ninguém podia passar. Ninguém podia adentrar ali na cidade, se não me engano era Jerusalém, ninguém podia adentrar. E aí tinham as fendas que chamavam-se buracos de agulha. E aí chegavam as pessoas com seus camelos, e eles tinham que, para passar pela fenda, o camelo ele tinha que tirar tudo que ele estava carregando, e ele tinha que ajoelhar, e a única forma dele passar pela fenda era ajoelhado. Então ele fala muito sobre isso, a gente realmente se despir de tudo que a gente acha que a gente tem, parar de confiar em carros, em cavalos, na nossa força, porque é aí que mora o perigo. É esse que é o perigo do atalho. É por isso que Deus ele não quer que a gente tome atalhos, porque se a gente pegar atalhos, a gente vai ficar confiando na força de carros e cavalos, na força dos tesouros que a gente ali adquiriu. E não é isso que Deus quer. Ele quer que realmente a gente se dispa ali de tudo, toda a nossa força, e a gente levante a mão para o alto e fale, cara, é ali que está o nosso socorro. É só ali. Porque é sempre, como você fala o tempo todo, né? Sendo fraco que eu sou forte. É não confiando na sua força, mas sim na força que vem do alto. Porque Deus, ele é um Deus de estratégia. Deus, ele é um Deus que, se ele falar, tá na hora de você parar, você vai lá. Tchau. Tchau. Deus, boa. Se Deus, ele ordenar, para, você vai parar. Só que se Deus, ele falar para avançar, ele vai te dar toda a estratégia para você avançar. Só que para isso a gente tem que realmente tirar, eu acho, toda a carga que a gente carrega e ajoelhar e passar. É interessante demais fazer essas lives aqui, Fabi. Acabou de cair uma ficha, não é nenhuma ficha como eu costumo dizer, é um orelhão inteirinho na cabeça.
E olha que eu já falei sobre essa passagem 1 milhão de vezes, eu já escutei mais 1 milhão de vezes falando, e não tinha entrado do jeito que entrou quando você falou agora. E quais são as situações na minha vida que eu estou deixando tomar meu coração? Que eu estou deixando ser o dinheiro da minha vida? Quais são as situações que eu estou deixando ser uma riqueza na minha vida? Então, é mais fácil. Quando você falou assim, ó, durante a minha vida inteira eu fui doutrinada a ter dinheiro para pagar a conta. Eu falei, oi? Peraí. Como assim? Aí a cabeça começou a viajar em outras coisas, em contas, em pagar contas e em outras coisas também. Eu falei, peraí. Tem uma situação específica que eu estou fazendo isso. Essa situação está sendo uma riqueza. E por causa dessa situação está sendo uma riqueza, eu não estou conseguindo alcançar um nível maior que eu estou pedindo para alcançar. Então você está entendendo? Então não é sobre você estar aqui falando comigo. Não é sobre eu estar aqui falando. Não é sobre as pessoas que estão aqui ouvindo. É sobre o quanto eu estou dedicado a aprender. Então, a humildade de uma criança é porque a todo momento a criança aprende. Então, muito obrigado pela sua vida, Fabi. Muito obrigado mesmo, porque você não sabe o quanto você tem me engrandecido, me melhorado, me feito um homem melhor depois que a gente se conectou. Muito obrigado mesmo pela sua vida. E ontem eu conversei Amém. E eu louvo a Deus também pela sua. ontem Lembra? Leitura do seu Eu falei, não sei se você lembra do bilhetinho, né? Eu sou grata por você ser quem você é. Né? Quem a gente é aos olhos do Senhor. Exatamente isso. E interessante que eu te mandei uma validação também desse jeito. Muito obrigado por me enxergar exatamente como eu sou. E é muito bom ter pessoas assim na nossa vida. Amém. Consiga nos ver como nós somos de verdade. E não é... Vocês não vão achando que ela me vê como eu sou, que ela me vê bonzão, não. Porque esses dias ela me pegou aqui de peia e foi atacar o dia inteiro. E se ela não tivesse aberto meu olho, e depois eu preciso contar um testemunho para você, mais tarde eu vou te ligar. E se ela não tivesse aberto meu olho, a essa hora eu estava enrolado, eu estava lascado. E aconteceu na sequência, Fabi. Você falou, eu fiz e aconteceu na sequência. E eu perdi coisas porque eu me deixei levar. Então não dá para ser desobediente. Não dá para ser... E não pode confiar em carros e cavalos. Não pode. Confiar em carros e cavalos é baseado em confiar no seu próprio entendimento. É por isso que a gente tem que se conectar o tempo inteiro com a sabedoria vindo da fonte. As águas, elas não jorram das minhas mãos. É isso que a gente tem que entender. As águas, elas vão jorrar direto de um trono. Mas para jorrar, para que ela venha abundar na sua vida, você tem que entender isso. Porque senão as águas, elas vão fluir ali, ó. Você acha que tá fluindo da tua própria mão e não é. E é onde a gente acaba se perdendo. Como eu já me perdi muitas vezes, como eu não entendi que, cara, existem oportunidades vindas na adversidade. Deus, ele permite tudo e qualquer coisa. Hoje eu já tô sem problema, eu sei que é porque eu tô prestes para passar para um próximo nível. E antes eu ficava me vitimizando de uma forma assim tão que eu acho que Deus olhava e falava, meu Deus, rainha da sofrência. Não era cantora, é você, amada. E quando eu entendi que Deus, ele me permitia passar por determinadas provações, eu comecei a me sentir forte assim. De falar, Senhor, é o Senhor que está me capacitando, eu sou aqui realmente uma pedra. E ele está me lapidando. Chegou a hora da lapidação. Eu li esses dias um capítulo de um livro muito bom, que é um devocional, não sei se você conhece, chama Plenitude, que existem podas na vida. Se Deus não fizer podas, você não vai dar bons frutos. A árvore, para ela crescer e ela dar bons frutos, ela precisa ser podada. Você sabe como que é feito o diamante, Fabi? Conta. Você sabe de onde veio o diamante? Você sabe por que a palavra lapidação? Não. O diamante, ele é um carvão. Ele vem do carvão preto.
negro. E como que ele se torna o diamante? E por que que o diamante tem várias faces? Porque ele é lapidado. Então, para ele se tornar um diamante, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser tirado todas as lascas. E o que que é me lascar? Tem muita gente que tem medo dessa palavra. Eu amo me lascar. Por mais que doa, eu amo me lascar. Porque se é preciso eu me lascar, se é preciso Deus me lascar, é porque tem coisas que são para ser tiradas. Lascas para ser tiradas. E eu só vou ser um diamante e vou refletir a imagem e semelhança do Deus vivo que tem dentro de mim quando ele tirar tudo. Quando eu não tiver nada. Só que quando eu não tiver mais nada, aí eu vou ser o diamante mais valioso que existe na Terra. Porque aí eu vou reluzir aquilo que tem dentro de mim, que é ele. Então, o diamante e o carvão são a mesma pessoa. Agora, quando eu não quero ser lapidado, lascado, moldado, forjado, eu vou continuar sendo carvão. E o carvão serve para quê mesmo? Para queimar e virar cinza e sofrer. E agora o diamante serve para quê? Para estar exposto, virar um colar lindo para quando a mulher fosse embelezar, for ficar mais linda ainda, ela coloca um adereço. Então, eu preciso ser o diamante. Agora, como que eu vou ser o diamante? Todo dia tirando a lasquinha. E dói, né? Se não dói. Mas dói muito mais virar carvão, ser carvão e virar cinza. Porque de todo jeito vai ter sofrimento. Agora, quanto tempo eu quero sofrer? E por que que eu quero sofrer? Nessa vida de ajudar pessoas e de estar próximos, e igreja e inteligência emocional, a duras penas eu descobri que tem gente que não quer ajuda. Não adianta. Cara, tem que fazer isso, isso e isso. Não, isso aí é difícil demais. Eu falei, então, o que eu faço com você? Quantas vezes eu não fui assim? Leandro, você precisa fazer isso, 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 isso. Aí faz uma coisa, faz duas, volta, não faz e vai. Não... Peraí, velho, você não quer não? Quero demais, mas a que preço que você quer? Você quer de verdade? Porque se quiser de verdade tem que pagar um preço. Por exemplo, o carvão, você compra um saco de carvão por R$10. Agora, uma pedra de diamante, quanto que vale? Quanto que vale uma pedra de diamante? Não tem preço. Isso é um nível, às vezes é um nível, não é nem a questão da opção da pessoa, o nível de consciência dela naquele momento. É por isso que Jesus ele nos ensina que a gente não tem que dar pérolas aos porcos. Sim. Infelizmente é assim. E vai chegar um momento oportuno que se aquela pessoa quiser, porque a sabedoria ela tá gritando, né? Como a gente aprende ali o tempo inteiro em Provérbios. A pessoa tem que tomar a decisão dela buscar. Né? Porque tem 3 níveis ali. Tem o justo, tem o tolo e tem o ímpio. O tolo, que eu acho que são essas pessoas que você tá ali falando e a pessoa não, tá tudo bem. É o tolo, porque ele não sabe, ele ainda não tem um nível de consciência ainda para ser tocado, para entender. O ímpio é aquele que ele sabe o que ele precisa fazer. Só que ele toma a decisão de ir pelo caminho oposto ao que o pai tem para ele. Esse é o ímpio. Ele sabe o que é correto e ele decide fazer o contrário. O tolo, eu creio que o tolo ele vai ser alcançado no momento oportuno. Porque se o tolo ele entra no caminho no momento errado, ele acaba se perdendo de novo. Porque eu fui a tola. Eu fui alcançada pelo Senhor. E por muita tolice, por não ter a maturidade de entendimento para compreender que tudo é responsabilidade minha, absolutamente tudo, eu saí do caminho. Porque eu não estava preparada naquele momento para entender o que Deus tinha para mim.
Por isso que eu falo, quando eu retornei para os braços do Senhor, novamente, eu fui acordada literalmente por uma voz. E a voz falava assim, acorda, acorda. E era 3 e pouca da manhã e vai ler Filipenses. Eu até te contei, eu dei esse testemunho. E isso eu uso para minha vida hoje. Se alguém fizer algo, eu falo, cara, é o nível dela e tá tudo bem. Eu acho que é Filipenses 3, do 15 ao 17, se não me engano. E só que Deus, ele não, a voz ali que eu creio que foi Deus, o Espírito Santo me falando, e foi na semana que eu retornei, acorde e vai ler Filipenses. Eu não sabia nem onde é que estava esse livro. Se era no Novo Testamento, se era no Velho Testamento, se existia. Eu fiquei caçando onde é que estava, eu com sono, 3 e pouca da manhã. Mentira que eu ainda fui levantar 4. Eu fui quase sacudida da cama, mas eu levantei. Eu lembro que foi muito tempo essa voz falando, levanta e vai ler Filipenses. Eu levantei, eu lia para cá, lia para lá, até o momento que eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer? Foi a hora que começou literalmente brilhar essa parte. E eu chorava, Leandro. Eu chorava, sabe por quê? Porque eu falei, Senhor, agora eu entendi. E agora eu não saio mais. Olha para você ver o que aconteceu com você. Você teve a humildade de uma criança. Você não estava entendendo. Você obedeceu o chamado, foi cumprir, só que não estava conseguindo. Por quê? Porque você não estava entendendo. E aí você teve a humildade de criança de falar, pai, eu não estou entendendo, me ajuda. E aí é quando ele veio falar, está preparada. Então, peraí, agora eu vou ensinar. Pronto. O que adianta uma criança que está na primeira série do primário eu querer ensinar matérias da 8ª série do ginásio para ela? Como que essa criança vai ter condição de saber isso? Não tem como. Ontem eu tive uma experiência linda da minha filha fazer a primeira comunhão. Agora eu vou querer que a minha filha saiba toda a Bíblia, ou saiba tudo que eu sei da Bíblia, ou consiga entender o que aconteceu com ela ontem? É muito simples, tinha umas 50 crianças lá. O padre fez algumas perguntinhas, elas responderam lindamente, do jeito que a catequista ensinou. Agora vai perguntar para aquelas crianças se elas sabem exatamente o que aconteceu ontem. Que é quando, pela primeira vez, elas podem receber o corpo e o sangue de Cristo. Se elas têm a magnitude do que é aquilo. Não sabem. Porém, obedeceram. A semente foi plantada. Agora, a terra sendo bem tratada, bem regada, vão dar bons frutos. Agora, o que eu preciso fazer para dar bons frutos? Essa é a pergunta, como diz uma grande amiga. Essa é a pergunta de milhões. O que eu preciso fazer para dar bons frutos? Porque tem coisa também, Fabi. Não adianta você querer que um pé de alface dê melancia. Os dois são baixinhos, os dois são rasteiros, os dois são pequenos, mas não existe a possibilidade de você plantar alface e nascer melancia. Não existe. Se você plantou alface, vai nascer alface, que é muito bonita, muito gostosa, mas é pequena, é cheia de folhas. Melancia é grande, é bonita e é outra coisa. Serve para outro fim. Agora, a melancia é ruim porque ela é melancia e a alface é ruim porque é alface? Alguém falou que alguma vez algum alface quis ser melancia? Será que alguém tem notícia de alguma alface que não, hoje eu não vou ser alface, não, eu vou ser melancia agora. Não quero ser hortaliça mais não, quero ser fruta agora. E por que eu quero ser o que eu não fui chamado para ser? Por que eu quero tanto uma coisa que não é para mim? Até quando eu vou ficar pedindo para Deus um carro, sendo que eu tenho 10 anos de idade? Minha amiga. Dói, né?
fichas caindo. Eu acho que a gente precisa fazer uma live. Vou te convidar. Agora eu quero fazer live com você todo dia. Meu... A gente fazer uma live à noite sem assunto. Sem assunto. Só de testemunha. Né? Essa vai ser boa. E ainda vai ficar umas 5. Vai ser uma live. Sabe uma coisa que eu tenho sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer? E na hora certa eu vou fazer. Uma live infinita. Ficar no mínimo 12 horas de live. E aí entra convidado e sai convidado, trem, não sei quando vai ser isso, não, mas esse é o desejo que eu tenho. Qual que é o assunto? Primeiro falar de Deus, depois o resto vai acontecendo. Vamos continuar, porque a senhora já tem que nos deixar, né? Aham. Então, dá para continuar ou você já tem que ir? Eu já tenho que ir. Então Eu vamos. só quero. Essa sábado agora eu tava estudando, né? Que é aquela coisa, é sobre afiar o machado. Deus, ele colocou algo no coração, só que beleza. Deus, ele não vai te colocar para fazer algo se você não tiver preparado, né? Então é sobre afiar o machado. E ali, parece que eu assisti, foi quase 2 horas ali de aula para vir essa frase aqui só. Eu parei na hora para anotar que o nosso único limitador nas nossas vidas, único, somos nós mesmos. O que nos limita é a nossa incapacidade de sonharmos. E aí eu vou deixar vocês com essa frase aí para vocês pensarem depois. O único limitador nas nossas vidas somos nós mesmos e o que nos limita é a nossa incapacidade de sonharmos. Profundo, né? E quem que é bom em sonhar? Adulto ou criança? A criança, né? A criança fala que vai ser astronauta, vai ser médico, vai ser tudo. Ela não sabe nem como é que vai ser, o que que precisa fazer. Mas ela fala em você. E com certeza absoluta, né? Você é jogador de futebol. Na cabecinha dela é só entrar no campo e chutar a bola. E na verdade é. E aí o nosso mentor, Paulo Vieira, fala: treine até se tornar. E eu tenho um exemplo de jogador de futebol que é isso e é cotado como um dos melhores do mundo, que é o Neymar. Desde os dois, desde quando ele começou a andar, o pai dele coloca as cadeiras dentro de casa e a sala dele é um campo de futebol. E ele treina desde os 2 anos de idade. O Neymar Júnior treina todos os dias. Cristiano Ronaldo chega 2 horas antes de todo mundo e vai embora 2 horas depois de todo mundo. Por que esses caras são os melhores do mundo? Ayrton Senna dava voltas e voltas na pista a pé, depois de bicicleta, depois de carro normal, depois de Fórmula 1. Por que esse cara fazia isso? Por que Ayrton Senna era o rei da chuva? Porque como ele era péssimo piloto quando ele era piloto de kart, ele era péssimo, ninguém deixava ele andar. E aí a única hora que ele podia andar é quando ninguém estava andando, que era que hora? Quando estava chovendo e ninguém queria estar na pista. Ele aprendeu a andar na chuva para se tornar o maior de todos os tempos. Então, você assistiu 2 horas de aula para virar a chave de muita gente. Por quê? Quando eu entender, aqui ó, tá na minha mão a pulseira do eu sou autorresponsável. Quando eu entender que eu sou o único responsável por toda alegria e por toda tristeza na minha vida, a minha vida muda. Porque se eu sou responsável, então eu vou parar de fazer coisa errada. É uma criança obediente. É sobre isso. Não é?
Fabi, muito Já obrigado vou. pela vida. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu quero abençoar e que vocês tenham realmente uma segunda-feira abençoada, cheia de frutos, que Deus ele possa tocar a vida de cada um, que Deus ele possa falar ao coração e que ele falar, que você realmente reverbere isso aí, que é o que ele quer, acredito, né? Que ele toque a sua vida e que você seja instrumento dele, Amém. na sua capacidade, tá? Obrigado, Fabi. Até Amém. amanhã. Tchau, tchau. Tchau. E vamos continuar agora lendo o versículo 31 de Lucas 18. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles. E não compreendiam o que ele dizia. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Eu lembrei que eu disse que ia falar que como Jesus era o cara que tinha mais senso de humor na terra. Chegou a hora. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazoreu, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe trouxesse. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus e vendo o acontecido. Todo o povo celebrou e louvou os louvores de Deus. E como que Jesus é o cara que tem mais senso de humor da terra? O cara era cego, estava à beira do caminho, está gritando por misericórdia. Jesus chega e pergunta: O que você quer? Não, eu quero um Big Mac. Manda para mim um sanduíche de frango. Eu quero que o senhor me guia. Eu quero que o senhor me guia, porque eu não estou enxergando esse povo que está passando. Então, Jesus tinha muito senso de humor de perguntar essas coisas. Mas, além disso, Jesus ele nunca responde uma pergunta. É muito interessante. Por quê? Porque as respostas estão todas dentro de nós. Porque ali ele queria conhecer o coração. Do mesmo jeito que com o jovem rico, ele perguntou o jovem rico o que era a riqueza do seu coração, para o cego ele também perguntou: o que você quer? O cego podia falar: não, me dá um Big Mac, me dá um sanduíche, me mostra um caminho, me dá um dinheiro. Quantas vezes eu fui esse cego à beira do caminho? Por que ele está à beira do caminho? Ele é cego, ele é aleijado. Ele pode muito bem andar. Se ele está à beira do caminho, ele está só pedindo esmola e vendo o povo passando. Ele está vendo a vida dele passar na frente dele, não está fazendo nada. Esse é o cego à beira do caminho. Quantas vezes eu fui o cego à beira do caminho? Só vendo a vida passar de um lado para o outro. Sem fazer, sem ser autorresponsável. E é isso, meus queridos. Autorresponsabilidade. Eu sou o único responsável no mundo pela minha alegria e pela minha tristeza. Eu sou o único responsável no mundo pela minha alegria e pela minha tristeza. Até quando eu vou ter uma vida triste? Porque eu não entendo, porque eu não sei buscar. Muito bom dia para vocês. 1 hora de live já. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h07 da manhã. Lembre-se, seja autorresponsável pela sua vida, pelas suas escolhas. Pense como quiser, faça como quiser. Só não culpe os outros pelos seus resultados. A frase que o pai do Joel J deixou para ele quando ele faleceu. Pense como quiser, faça como quiser. Só não culpe os outros pelos seus resultados. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.